Esses segredos que eu vou passar para vocês, nunca vi nenhum outro lugar passar com essa riqueza de detalhes, tá? E, obviamente, para quem tem essa dificuldade, isso vai impactar em fidelização de clientes. Por isso que eu estou aqui, por isso que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, mas mais do que isso, que vocês praticassem, tá? Sejam todos muito bem-vindos ao Cabeleireiro Integrativo. Sou a Luma Sakamoto, estou aqui para falar com você que passa por aquela situação, já passou pela situação de que desagradável, de ouvir reclamação de cliente que a sua escova não durou nada. E isso é complicado porque atrapalha essa questão de confiança profissional, né? Então, se você quer sentir mais confiante no seu próprio trabalho, você precisa assistir essa aula até o final, porque eu vou falar quais são os 7 segredos para sua escova durar mais. Então, hoje o assunto é duração de escova. Eu recebo muito comentário, muita gente que, né, mesmo nas pesquisas com a audiência, que reclamam disso. Então, hoje a gente vai falar sobre durabilidade, aumentar a durabilidade da sua escovação. Você que acabou de chegar, então, já curte, comenta, compartilha esse conteúdo, porque afinal, eu sei que são pouquíssimos os lugares, os canais que falam de escovação, mas nenhum fala de uma forma tão detalhada como eu falo. Por quê? Porque essa história da escovação faz parte de um todo, faz parte do que eu considero como uma habilidade essencial para o cabeleireiro integrativo. Então, se você deseja se tornar um cabeleireiro, uma cabeleireira integrativa, você tem que ter uma base muito bem estruturada, muito bem fundamentada. Por quê? Porque é na base que tem os erros que eu percebo, né? Que são os erros crassos, são os erros que, inclusive, destroem os cabelos. E o princípio do cabeleireiro integrativo é a gente conseguir equilibrar aí saúde e estética para os fios, tá? E outra coisa também importante sobre o cabeleireiro integrativo. O que é ser um cabeleireiro integrativo? Você que é aspirante ou você que já é profissional, você pode se tornar um cabeleireiro integrativo. Essa intenção que eu tenho com relação ao cabeleireiro integrativo é porque eu acredito que essa profissão ela é maravilhosa, primeiro de tudo, ela é maravilhosa. As pessoas precisam de bons cabeleireiros, mas falta conhecimento, falta técnica para alcançar a satisfação de cliente. Então, quando eu criei essa vertente aí do cabeleireiro integrativo, eu pensei, bom, o que precisa ser feito? O que nós precisamos fazer como começo? E a resposta foi cuidar da base, cuidar das fundações dessa profissão. Olha lá, a Mônica falou que está fazendo o curso de cabeleireira e já passamos do módulo de escovação e não aprendi nada. Então, Mônica, eu recebo muitas mensagens, mas muitas mensagens do pessoal falando, olha, com você eu aprendo mais do que na escola. E eu não tô falando isso para parecer a boazona, não tô falando isso para parecer que, para desvalorizar as escolas. É que realmente eu percebi que isso era uma falha do mercado e que as pessoas não escovavam o cabelo do jeito que meu pai escovava. Então, talvez quem tenha sido, né, o grande responsável por isso tudo tá acontecendo foi meu pai. É meu pai, né, que ele trabalha, a gente trabalha junto ainda. Então, assim, eu entendo que existe essa dificuldade, por isso que eu queria que vocês comentassem, porque se for algo da minha cabeça que eu tô, né, tendo um desvaneio aqui, vocês teriam que falar, mas, enfim, obrigada aí, Mônica, pelo seu relato. Gente, então, compartilhe o conteúdo, ajuda o pessoal aí que trabalha com você, que se formou na nossa escola de cabeleireiro, de cabeleireira, manda para eles o conteúdo do cabeleireiro integrativo, não custa R$1 para você fazer isso, mas você colabora demais com o canal, tá? E sempre curta sempre, tá? Bom, gente, eu quero saber de vocês aí, vocês têm dificuldade com a durabilidade da sua escovação? Você acha que você tem alguma coisa, você percebe alguma dificuldade com relação à durabilidade da sua escovação? As suas clientes relatam para você que a escova não durou? Como é que é? Coloca aí. Hoje o assunto é a escova que não dura nada, ou como fazer para a escova durar mais. Coloca aí se você tem uma dificuldade específica com relação a isso, tá? Eu vou tentar me manter aqui no tema para não me estender demais.
Porque assim, não tem nada mais desagradável, né? Porque você ouviu uma reclamação de cliente que fez a escova com você e a escova não durou nada, se sente frustrado, você fica chateado com o seu trabalho, e isso impacta na sua confiança. Então, hoje o conteúdo, a aula foi estruturada para você desenvolver mais confiança no seu próprio trabalho. Então, você precisa assistir esse conteúdo até o final, porque são 7 segredos para fazer a sua escova durar mais, tá? Bora lá. Bom, primeira coisa que eu também preciso falar para vocês antes de passar os 7 segredos é que tem gente, e tá tudo bem com isso, tá? Porque o conteúdo aqui do Cabeleireiro Integrativo, a proposta de trabalho do conteúdo do Cabeleireiro Integrativo não é para todo mundo. Mas para esclarecer, né, eu acho que como comunicadora, cada vez mais eu preciso trabalhar essa questão de assertividade com quem eu me comunico. Então é o seguinte, para quem quer esse conteúdo? Para quem quer abrir a mente e fazer o trabalho detalhado, o trabalho com muita técnica, com muita atenção. Mas esse conteúdo não é para quem não está disposto a deixar chapinha e babyliss de lado. Por quê? Eu espero que você realmente pratique isso que eu vou passar só na escova. Se você usar o babyliss, a chapinha, vai funcionar? Vai funcionar também. Só que meu objetivo é fazer você usar menos essas ferramentas. Por quê? Porque se você fica dependente de utilizar esse tipo de ferramenta, para e pensa comigo. Primeira coisa, qual que é a diferença de temperatura entre essas ferramentas térmicas? Eu já fiz esse experimento. O bico do secador, especialmente esse aqui, ó, se ficar ligadão, se não eu deixei 5 minutos cada ferramenta ligada direto. 5 minutos, isso aqui atinge 120 graus. Quase 120 graus. O babyliss que eu testei foi a 157 e a prancha chegou a 190. Então, perceba só, de 120 para 190 graus são 70 graus de diferença. 70 graus Celsius. Então, pare e pensa comigo. Como que o cabelo reage a uma diferença de 70 graus? E tem gente que só faz a finalização do cabelo com chapinha. E aí, toda vez, vai lá, não é sustentável, isso que eu quero dizer para vocês, não é sustentável a utilização frequente. Por quê? Porque dá uma chapinha na mão da cliente, ela volta o cabelo destruído. O profissional que finaliza, por exemplo, um cabelo que acabou de fazer química, vai lá e prancha aquele cabelo, esquenta para ficar aquela coisa perfeita, sem nenhum fiozinho fora do lugar, fica chapado. E lá também vai acumular dano na fibra. Então, aí, como eu falei para vocês no início, o cabeleireiro integrativo tem essa intenção de aliar saúde com estética, beleza? Então, esse conteúdo não é para quem não tá afim de fazer esse esforço de sair da zona de conforto e praticar a sua escovação, tá? Então, ok. Próximo passo, vamos entender por que é importante você melhorar a durabilidade da sua escovação? Porque olha só, esses segredos que eu vou passar para vocês, nunca vi nenhum outro lugar passar com essa riqueza de detalhes, tá? E, obviamente, para quem tem essa dificuldade, isso vai impactar em fidelização de clientes. Por isso que eu tô aqui, por isso que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, mas mais do que isso, que vocês praticassem, tá? Antes de você entender quais são esses 7 segredos aí, eu preciso fazer uma explicação que é a seguinte. A escovação vai durar mais ou menos, dependendo de 2 coisas aqui principais que eu vou falar para vocês, tá? Então, a primeira é que cabelos muito enrolados, que são pouco escovados, não vão ficar tão lisos. Tá claro isso para vocês? Eu vou repetir. Cabelos que são muito enrolados e que são pouco escovados, a pessoa tem pouca frequência de escovar os cabelos, não vão ficar tão lisos. Aceite isso, aceita que dói menos. Por quê? Se você aceita isso, você vai se preparar e você vai preparar a cliente. Porque o que eu vejo é que vocês sofrem muito é a pessoa de cabelo cacheado, que faz uma escova uma vez no ano, 2 vezes no ano, chega e quer sair com o cabelo liso, chapado.
Mas pode ter certeza que a pessoa que quer isso e o cabeleireiro que faz isso, principalmente usando a prancha, forçando bem a fibra, na próxima vez que ela lavar o cabelo dela vai estar com a estrutura não tão cacheada, pode correr o risco de queimar. Então, vamos entender, gente, que quando a gente vai fazer um trabalho mais consciente, a gente evita fazer esse trabalhar com as extremidades. É o mesmo princípio da descoloração de cabelo. Se você sai do cabelo, que é castanho escuro, para o loiro platinado, a distância, percorrer essa distância, você paga com saúde de fibra, tá? Você paga com o preço com a saúde de fibra. Você paga o preço com um cabelo que vai dar mais manutenção, que vai precisar de tratamento para se recuperar. Mas então, aprenda a regular a expectativa da sua cliente. Se o cabelo é muito enrolado, não vai ficar aquele liso chapado na escovação, tá? Você vai ter que trabalhar essa conversa, você vai ter que fazer a pessoa entender que é melhor, por uma questão de saúde, inclusive, fazer uma escova modelada. Fazer uma escova ou uma escova mais ondulada, né? Então, primeiro ponto é esse, antes de eu passar essa questão de duração. Porque senão, o que eu falo para você pode estar imaginando uma situação X, aí a outra pessoa que está assistindo está imaginando uma situação Z. Vamos nivelar aqui, vamos homogeneizar esses conceitos, tá? Segundo ponto, né? Segundo pré-requisito aí, segundo influenciador da durabilidade da escova. Dia de chuva. Dia de chuva é o maior desafio. Por quê? Porque o cabelo interage loucamente com a água. O cabelo, ele quer o tempo todo trocar, né, com a água que está no ambiente. Só que se você seguir os tópicos que eu vou passar, você vai conseguir minimizar esses efeitos indesejáveis da água no seu trabalho. Mas eu vou falar para você. Molhou, né? A gente sabe, né? Molhou o cabelo, ele vai ficar com frizz. A questão é que você vai fazer uma preparação, você vai fazer coisas que vão minimizar essa interação. Beleza? Eu acho que eu vou colocar mais um terceiro tópico aqui. É o seguinte, outra coisa que a gente tem que entender a respeito de durabilidade de escovação. Logo que você faz a escova, o cabelo tem o pico da forma. O que eu quero dizer com isso? A gente acabou de esquentar o cabelo, colocou ele tipo numa forminha, né? E aí ele vai pegar o formato da forminha se você fez do jeito certo. Passados, né, alguns minutos, isso vai cair. Você vai perder volume, você vai perder forma. Acontece, tá? Acontece. Só que você precisa desenvolver a sua técnica de modelagem. Mas, por exemplo, acabei de secar meu cabelo com difusor. No dia que eu seco, no dia que eu faço todo o procedimento de protocolo, tal, amasso, o meu cabelo fica com o máximo de definição e o máximo de volume. Agora, deito, amasso o cabelo, ponho uma touca, né? Prendo, né? O que a pessoa faz depois que você colocou aquela forma e a própria ação do tempo vai reduzir aquele momento inicial, aquele formato inicial. Aí o que acontece com vocês? Vocês pegam uma foto daquele cabeleireiro que acabou de escovar o cabelo recém, né, escovado, com fixador, lindo, maravilhoso, que bateu aquela foto, congelou aquele momento inicial do cabelo. Aí você acha que depois de 12 horas o cabelo da sua cliente tem que estar igual. Quem nunca? Né? Tô falando mentira? Quantas vezes eu mesma falei, putz, nossa, cabelo lindo, maravilhoso. Mas depois eu falei assim, caramba, mas aquele cabelo acabou de ser feito. Ele acabou de ser feito. Bateram a foto e eu tô comparando o meu trabalho com um trabalho, com uma foto, com um momento inicial. Porque a curva é isso aqui, ó. Tá lindo, maravilhoso. É natural que vai cair ao longo do tempo. A forma, o polimento, né? Vai perdendo isso. Só que o que a gente vai fazer é estender essa curva. Não tem aquela história de, eu acabei de escovar o cabelo, quando a cliente for lavar o cabelo vai estar igualzinho. Não tem, não é real isso, tá? Então eu gostaria que vocês entendessem isso. Logo que você faz a sua escovação, você vai ter um pico de forma de volume e isso vai decair. Você vai fazer coisas que vão
estender essa curva, tá bom? Entendemos isso, gente? Então, 3 pontos aí sobre a durabilidade da escovação que você tem que considerar antes. Primeiro, os cabelos muito enrolados, que são pouco escovados, não vão ficar lisos, tão lisos quanto você gostaria que ficasse. Dia de chuva é desafiador, você tem que ter um arsenal aí para combater essa interação que o cabelo ama fazer com a água. E terceiro, logo que você faz a escova, o cabelo vai ter o pico de forma e de volume. E você vai fazer o quê? Você não vai achar que isso congela e fica assim para sempre. Você vai entender que existe uma curva de queda de volume, de forma, que você vai estender para ela não acontecer de forma tão drástica. Bora lá, tópico por tópico aqui, passar por esse conteúdo. 7 segredos que vão fazer sua escova durar mais. Vou pegar aqui já no primeiro, que tem a ver com que o pessoal falou de modelagem. Tem muito a ver com modelagem, gente. O que tem a ver com modelagem? Isso aqui, ó. Água, tá? Entenda o seguinte, muitas vezes acontece que a pessoa fez o quê? Ela faz a escovação com a preocupação de fazer um alisamento de raiz, só que sem perceber, o comprimento e a ponta foi secando de qualquer jeito ou foi secando esticado. Depois que isso acontece, você perdeu o jogo da modelagem no cabelo. Então, fez aquele trabalho de raiz, o cabelo realmente precisava de uma atenção especial. Toma cuidado para deixar a umidade aqui no comprimento e pontas. É o que eu falo de gerenciamento de umidade. Então, a primeira questão é essa, gerenciamento de umidade. Quando o cabelo seca, ele fica mais duro. Então, a gente molha o cabelo, ele dá uma amolecida por conta da quebra das pontes de hidrogênio, ele fica mais suscetível. E aí você tem que fazer o quê? Modelar enquanto há umidade. Quem perdeu o bonde da umidade, pega o borrifador e começa de novo, tá? Então, se o cabelo secou da forma errada, o que vai acontecer? A pessoa não conseguiu fazer um bom polimento, não conseguiu fazer um bom alisamento. Aí, ela sai no ambiente, aí o ambiente está meio úmido. Aí, com o ambiente meio úmido, aquela falta de polimento, aquela falta de alinhamento, vai gritar. É que esse aqui secou direitinho, gente, né? Então, a gente vai molhando o cabelo, ele vai fazendo o frizz tudo torto. Então, você tem que entender isso. A forma, enquanto você dá a forma com ele úmido do jeitinho certo, vai evitar que, no momento que a pessoa entra em contato com um ambiente úmido, ele já saia descontrolado da forma. Mas nesse caso aqui, como ele secou direitinho, a gente vai molhando, você vai vendo que ele vai ficando lindão, né? O cabelo. Nesse caso aqui é pra você ficar feio. Mas é que eu deixei ele secar, eu fiz amassamento, né? Eu fiz técnica. Então você vê, passei produtinho, acho que tem um pouquinho de mousse aqui. Então você vê como o que eu tô falando para vocês da durabilidade do trabalho tem a ver com o que eu fiz antes, tá? Então prestem muita atenção nisso. Mas beleza, captamos que a umidade ela é fundamental para você fazer o trabalho de tal forma que você consiga dar as características que você deseja enquanto o cabelo está úmido. Se ele secou vamos dizer assim, de tabela, né? Você estava fazendo a raiz e essa comprimento e ponta secou aí de tabela. Umedece, protege a área que você trabalhou, protege e umedece o que você precisa trabalhar ainda para ter um pouco mais de flexibilidade nessa fibra. Você tem que ficar muito atento no ponto do cabelo, né? Você tem que sentir a fibra no momento que ela está mais rígida. Na hora que você olha assim e fala, não vai ceder, não vai obedecer, né? Então, esse foi o primeiro segredo aí. O primeiro segredo é o gerenciamento de umidade. Segundo ponto, produtos pré-escovação. Então, você está com a umidade certa lá no cabelo, está fazendo a preparação. Aí você tem que entender o seguinte. Putz, é um cabelo difícil, é um dia que está chuvoso. Imagina você que essa situação é uma situação de guerra, né? O dia chuvoso, o cabelo que você não consegue alisar é o dia de guerra. Então, você está indo para a guerra. Eu pergunto para você vai para a guerra sem estar armado? Sem estar armada? Tem gente que vai fazer escovação sem usar produtos que vão facilitar o alisamento ou que vão ajudar a ficar mais liso, né? Então, você tem, por exemplo, você pode usar
um produto para preparar esse cabelo, que seja, por exemplo, um silicone, um reparador de pontas, né? Só que você tem protetores térmicos, mas você pode também usar um mousse para fazer um pouquinho mais de estruturação desse cabelo. Deixa eu fazer uma artezinha aqui, né? Vamos passar um mousse aqui nesse cabelo. Ó, tô umedecendo. E vou passar um mousse, porque o mousse também, normalmente são produtos que são feitos para aguentar o aquecimento. Então ele vai fazer a proteção térmica, só que ele vai dar um pouco de estrutura, de fixação para essa forma. Então vou molhar bem aqui. Vou passar uma bolinha de mousse aqui nessa mecha, pra gente ver o efeito dela. Eu tô usando o mousse aqui não vai ficar fazendo propaganda, mas eu tô usando o mousse da Schwarzkopf. Mas vocês têm que usar os produtos que vocês têm tem que fazer teste. O fato é que vocês têm que testar muita coisa. Então, venho aqui, vou fazer a aplicação na mechinha. Então, ela tá úmida, legal. Tô preparando ela com o produto para me ajudar a dar fixação e dar volume. E eu vou para o terceiro ponto, que é a técnica. A técnica que é o seguinte. Entenda que sem tensão não tem boa escovação. Só que tensão não é puxar cabelo. Então vamos lá. Quando eu pego esse cabelo, eu quero dar uma forma nele bem bacana aqui. Quero deixar ele bem modelado, vou trabalhar com uma escova menor aqui. Se eu ficar com a minha mão muito mole, né? Inclusive que eu falo para vocês, prestem atenção nisso. Na hora que você está fazendo o cabelo, se o cabelo está só aqui, mais por cima da escova, e o cabelo não está entrando, você não vai ter modelagem. E aí quem ajuda aqui, ó, são os dedinhos de apoio. Porque tem gente que faz essa tensão, que enfia o cabelo com o bico do secador. Já falei isso também, que isso aqui, ó, vai derreter a cerda da escova, a escova vai ficar com cerda em vírgula, aí você vai puxar horrores o cabelo, isso vai arranhar a fibra, e aí você tem dano, você vira um causador de dano na fibra. Aí eu vou pegar e vou tensionar e perceber, né, que esse cabelo tá abraçando a escova. Então, vou lá tensionar. Aqui eu vou deixar deixa eu prender direitinho a cabeça. Vou deixar o secador na velocidade baixa, temperatura quente. Ó. Aí a gente vem já para a parte da técnica, que é entender essa questão de tensão. Apertadinha, ó. Estão vendo como meu punho trabalha? Vou embrulhar direitinho aqui. Apertadinha, de novo. Um pouquinho mais de polimento no seu cabelo. Um pouco mais da minha vida aqui. E eu vou fazer essa modelagem bem pra cima mesmo, 90 graus aqui, que eu quero volume. Aí eu vou, ó, preparei o cabelo bonitinho, fiz a regulagem da minha mão, ajustei o secador, como eu falei pra vocês, né? Trabalhando essa velocidade baixa e temperatura quente, que são os próximos itens, tá? Eu já vou falar do item 4 e 5. O calor, você precisa de calor para você conseguir fazer o fio ceder, tá? Mas eu não tô falando para você encostar o bico do secador. Você precisa de calor, mas você não vai encostar o bico do secador. E aí eu fiz a modelagem aqui, né, com esse vento mais baixo. E aí eu tô fazendo o sexto passo já, tô meio que fazendo tudo, são 7 segredos porque é tudo junto e misturado. Eu já tô fazendo aqui a acomodação da forma. Eu tô dando uma forçada aqui, tô deixando bastante tempo, que é o que eu chamo de esperadinha, né? Uma vez que você espera o cabelo se acomodar, e aí depois você vai soltar, se você for soltar, você tem que fazer o quê? Você tem que conduzir esse cabelo com gentileza, né? Porque esse cabelo aqui, ele precisa entender que essa é a nova forma dele. Então você pega e encaixa esse cabelo do jeito que para favorecer o movimento que você criou.
Então, olha que legal o volumão que deu aqui na raiz, tá? Lembrando que é um volume recém-construído. Olha o polimento que deu na fibra. E eu deixei ele pegar a forma aqui, ó. Aí você quer fazer uma baita de uma escova modelada e a pessoa vai para um evento, ela vai para uma festa e precisa segurar bem, ou você está preparando esse cabelo para um penteado. Aí você vem e pega e deixa esse cabelo aqui enroladinho. Prende na base. É que eu tô com um clipão aqui. Eu queria um grampo grande, na verdade. Mas tudo bem. Você enrola esse cabelo. Deixa ele bem acomodadinho assim. Então ele vai esfriar. A gente chama no rolinho ou no bucle, né? Ou em inglês seria buckle. Você vai deixar ele lá acomodadinho, bem trabalhado, bem polidinho, tá? Então, aqui a acomodação faz parte do processo de durabilidade da escovação. Então, acomodou, deixou do jeito que você queria. Se for ela lisa, você faz uma condução com a mão, passa a mãozinha, acomoda o cabelo, deixa ele lá para ele entender, né, aquela queratina que a gente fala que estava em alfa, ficar em beta, que ela vai ficar mais esticada, né, ela vai ficar mais plana. E ela tem que entender que ela tem que ficar daquele jeito, tá? Então, aí que vem a parte, inclusive, uma vez que você faz a escova toda, aí você vem ponto por ponto, ou parte por parte, por exemplo, se ficar enrolado, esfriando a mecha, ó. Eu pego aqui, acomodo a mecha e deixo, vou esfriando. Porque essa esfriada, por isso a gente tem que falar, no final da escovação, joga bastante ar frio para você dar esse brilho final no cabelo e acomodar do jeito que você faz. Então, por exemplo, eu tô fazendo uma escovação para fora. Na hora que eu vou resfriar o cabelo, eu venho estimulando também, vou acomodando esse cabelo na forma que eu desejo, né? Então, você tem que dar o estímulo certo. E por último, você pode usar um produto, mais uma vez, entra produto na história, só que produto de fixação. Peguei o spray aqui, também da Schweitzer, mas lembrando que não é... É que são produtos bons. Lógico, obviamente são produtos bons. Mas não é só o produto que faz o milagre, né? Então você tem que colocar aqui o produto conforme o desejo aí da sua modelagem. Esse aqui eu vou colocar bem pouquinho, porque ele é de fixação mais forte. Eu gosto de um que é mais flexível, mas... Nesse caso aqui, então, o que eu fiz? Eu fiz uma escovação para deixar esse cabelo com bastante volume na raiz. E eu trabalhei a ponta dele para ficar bem enroladinha. Olha só que legal. Quando ele tá bem assim enrolado para fazer um penteado é maravilhoso. Que aí você tem um volume na raiz para você direcionar para onde você quer. Aí você trabalhou a ponta para ela receber a forma, ficar flexível. Ah, eu quero dar uma viradinha aqui, colocar um grampinho aqui, ó. Ó como o cabelo bem modelado ajuda muito no penteado. Ou não, simplesmente quero usar esse cabelo mais, ó, viro pro outro lado aqui. Ele aceita, né? Então, isso que vocês precisam entender. Um cabelo quando você faz a modelagem com gerenciamento de umidade, com a preparação certa, você vira para onde ele quiser, onde você quiser, na verdade. Ó, eu escovei ele para cá. Só que assim, isso eu falo muito também do ponto da escovação saudável, da escovação feita do jeito certo. É você passar a mão, você entender que tem umidade no cabelo. Porque que, inclusive, o cabelo você sente que ele é flexível. Aí tem nego que vai fazer escovação e só para quando ele sente que o cabelo não tem mais água nenhuma. E aí o dano tá feito, né? O cabelo ele precisa ter uma determinada quantidade de água aí para você ter essa flexibilidade. Mônica falou que nunca conseguiu essa modelagem. Segue passo a passo aí, Mônica. Você já vai... Põe em prática, é o que eu falei no começo da live aqui. Vocês têm que colocar em prática o que eu tô falando para vocês. Porque senão nada adianta.
Vamos lá. Então, deixa eu conversar aqui com vocês. Vou repassar as coisas aqui. Enquanto isso, eu vou jogar pergunta para vocês enquanto eu repasso o que eu falei para vocês, tá? Hoje eu falei de como você pode fazer 7 segredos para aumentar a durabilidade da sua escova, fazer sua escova durar mais. E desses 7 segredos, qual é o segredo que você vai usar a partir de agora para melhorar a durabilidade da sua escovação? Ou qual foi o melhor segredo aí para você, que você não sabia? Eu quero que vocês comentem para eu entender aí se esse conteúdo ajudou ou não. Vou repassar as coisas aqui. Antes disso, Jornada do Zero Escovação Perfeita, inscrições abertas, começa segunda-feira. Se você ainda não se inscreveu, vai no perfil no Instagram, toca lá no link da bio e faça o seu cadastro. É só você colocar seu e-mail. E tem que ser por e-mail, porque por e-mail é uma forma mais segura de que a gente vai ter o seu contato. Você também pode participar do canal do Telegram para não perder nada sobre jornada. Nosso canal do Telegram também está no link da bio. Ou, se você já tem o Telegram, é só você colocar lá digitar Cabeleireiro Integrativo. Você participa do canal e não perde nenhuma novidade. Os 7 segredos para aumentar a durabilidade da sua escovação tem a ver com você entender o gerenciamento da sua umidade. Então, primeiro ponto, gerenciamento de umidade vai te auxiliar na durabilidade da escovação. Como assim? Se você, na hora que está escovando, escovou a raiz, chegou no comprimento e pontas, não conseguiu fazer o trabalho direito e você continuar insistindo, o cabelo já ficou duro, o cabelo já secou errado. Então, se ele secou errado, qualquer umidadezinha que ele pega, ele vai denunciar a sua escovação, tá? Segundo segredo, tem a ver com produtos pré-escovação. Você tem que ir para a guerra com a arma certa. Então, se você vai fazer uma escovação, primeiro você precisa de proteção térmica para reduzir o impacto do calor no seu trabalho. Só que tem momentos que você prefere produtos que vão te ajudar num alisamento. Por exemplo, como eu expliquei, um cabelo enrolado num dia de chuva, você precisa de produtos que vão facilitar alisamento. Né? Esse aqui é legal, o Flatliner da Schweitz, porque ele ajuda nesse alisamento. Tem outros também, né? O liso mágico da Lovell, eu acho ele bem bom também. Você tem também que entender essa questão de alisamento. Se eu vou fazer uma modelagem, se eu quero bastante volume, né? Como eu mostrei aqui para vocês. Eu quero fazer eu escovei a mecha aqui, fiz uma modelagem com volume de raiz. Não? Então, quis dar volume e quis que o cabelo ficasse mais estruturado. Aí eu usei um mousse. Então, você pode usar um mousse. Não, eu quero liso, liso mesmo, efeito mais liso. Pode usar, por exemplo, um silicone. O silicone já vai te ajudar também nesse trabalho, porque os silicones, eles fazem essa compensação de cargas aí, deixa o cabelo mais catiônico, mais positivo, aí o cabelo fica com aspecto mais sedoso, o cabelo fica com um aspecto mais liso. Terceiro segredo, é você fazer o ajuste aí da mão, da técnica. Se você não tiver tensão na mão, você não tem uma escovação legal. Só que tensão não é puxar o cabelo. E eu falo sempre da apertadinha e esperadinha, tá? Quarto ponto é você entender que o calor é super necessário para o seu fio, para o fio de cabelo ceder, acomodar, ele pegar a forma. Mas eu não falo, calor não está relacionado a você encostar o bico do secador. Dissocia essas coisas. Calor a gente sim faz aproximação, calor a gente gerencia com aproximação e com o tempo que você fica na mecha. Então, tem que aprender a regular isso. Quinto ponto é o vento, fluxo de ar. O vento forte, ele vai te ajudar a alisar. Só que a galera quer modelar o cabelo com vento forte. E aí, o vento forte na modelagem não rola. Minha luz caiu aqui. Então, o vento forte na modelagem não dá certo. Por quê? Porque você quer que o cabelo, ele pegue o formato da escova ali e ele tem que segurar um pouquinho, ficar um pouquinho de tempo ali. Aí a pessoa vem com vento forte, o vento forte começa a espalhar tudo, aí vira o caos. E aí a ponta não segura. Deixa eu trocar aqui a bateria do negócio. Deixa eu inverter de lado aqui que já vai dar certo. Enquanto eu tô fazendo resumo aqui, passando os tópicos para vocês,
Eu quero saber de quem assistiu aqui o conteúdo todo, qual dos segredos que você vai praticar logo, ou qual dos segredos te ajudou mais. Falei então do vento. Sexto segredo é a questão da acomodação da forma. Você está fazendo a escovação do cabelo, principalmente, você está fazendo um cabelo liso, numa região que é mais difícil, a pessoa pega, mexe assim, ó, tá trabalhando aqui, né? A pessoa tá trabalhando aqui, tá aquela pressa e faz assim, ó. E vai para outra mecha. Essa soltada, né, de cabelo sem a acomodação gera um monte de frizz. Só que a questão é que o cabelo está quente. O cabelo está quente. Enquanto ele está quente, ele está ainda flexível. A água deixa o cabelo flexível, a temperatura também. E aí, enquanto o cabelo ainda está quente, você não pode largar ele de qualquer jeito. Então, você tem que pegar e pegar esse cabelo, trabalhou, vem e desce com ele e acomoda ele. Se necessário, vem aqui com a sua mão e encaixa esse cabelo, para ele esfriar do jeito certo. E a acomodação da forma também tem a ver com esse resfriamento. Se você quer, durante o processo, deixar a forma mais firme ainda, faz o enrolamento, né? Faz o rolinho, faz o bucle aí, para deixar o cabelo fixar mais ainda. E sétimo é a questão de produtos pós. Você pode usar spray, pomada, dependendo do objetivo do seu trabalho. Esses cabelos fininhos, que eu esqueci quem falou do cabelo fininho aqui da frente, acabou de fazer a escovação, pega um pouquinho de pomada, uma pomada que seja mais flexível, esfrega bem na mão e vem e acomoda eles. Ou você pega com um pouquinho de spray, também faz essa acomodação desses fios no final. Então são 7 segredos, 7 coisas aí para você trabalhar, para você prestar atenção na sua escovação, que vão te ajudar a aumentar a durabilidade do seu trabalho. Olha lá, a Mônica falou, vou diminuir a potência do vento do secador. Usava tudo no máximo. É um grande erro que muita gente comete. Muita gente comete. O secador, ele tem regulagem, não é à toa. E durante uma escovação que é feita de uma forma bem técnica, particularmente, eu começo com o secador com a velocidade tudo no máximo, temperatura morna, para tirar excesso de umidade. Aí, se eu estou numa parte que é um pouco mais tranquila, de fazer o alisamento, que não tem tanto frizz, tudo no máximo, para acelerar o que eu posso acelerar. Só que chega momentos que eu vou baixar a velocidade, usar a temperatura quente para fazer acabamento, para dar a modelagem que eu quero. Então, eu passo, olha lá, máximo morno, máximo, tudo no máximo. Vento baixo, temperatura quente. E depois eu resfrio. Eu passo por 4 regulagens, no mínimo, quando eu estou escovando. Eu passo por 4 tipos diferentes de regulagem quando eu estou trabalhando. Então, você tem que fazer isso também com... Você vai ver que é nítido. A galera acha que o secador só liga e desliga, e aí chega numa modelagem, o cabelo seca, vai ficando desse tamanho, né? Vai ficando um monte de frizz, a pessoa começa a suar, desesperar. E aí ela não consegue mais raciocinar o que ela precisa fazer, e aí vira aquele atropelamento durante o trabalho. A Lid falou aqui que tá comprando eu estou comprando os meus materiais, quero fazer o curso mais para frente, são aulas preciosas. Obrigada, Lid. Olha, gente, entender essa parte da escovação é o que eu percebo que faz parte da base, tá? E a base, uma base para a profissão que seja bem forte mesmo, uma base bem pensada, bem estruturada, ela não é só a escovação. A escovação faz parte. Então, o que eu mostro para vocês aqui no conteúdo gratuito acaba sendo a pontinha do iceberg. Então, essa ponta de iceberg é porque, primeira coisa, eu acredito que muita gente subestima a profissão de cabeleireiro e fala assim, é só ver um vídeo na internet, é só, né? Inclusive, muitos profissionais usam essa frase, é só fazer isso, é só fazer aquilo. E, na verdade, não é só. Porque vocês viram quantas coisas por quantas coisas eu passei? A pessoa chega para mim e fala assim, o que eu faço para minha escova durar mais? Aí eu paro, penso, respiro, falo assim, gente, não é só uma coisa. Não é só uma coisa. Não dá para ser só uma coisa.
E isso está no todo, isso está no todo da formação do cabeleireiro. Não é só uma coisa que você vai trabalhar na sua formação que vai fazer você ser o profissional, a profissional que você deseja ser, tá? Então, é realmente um negócio complexo, tá? Ó, a Lídia falou aqui, ó, eu aprendi que tinha que ser tudo no máximo e eu vi que ficava muito frizz, não aprendi nada na realidade. Você aprendeu diferente, Lídia. Você aprendeu bem diferente do que a gente faz aqui no Cabeleireiro Integrativo, tá? Os ensinamentos são bem diferentes. A Sâmia falou aqui de Fortaleza, Ceará. Beijo, Sâmia. Lá no Ceará. Não consigo fazer a modelagem durar por muito tempo em cabelo fino. Cabelo fino e descolorido é minha frustração. Como faço para fazer durar mais? Sâmia, assiste a live desde o começo. Isso tudo que eu falei para você vai se aplicar, tá? Cabelo fino, acomodação é fundamental. Cabelo fino, liga o secador tudo no máximo para você ver o que acontece. Ele seca, você não modela, e aí a cliente sai de cabelo esticado. Né? Ela não sai de cabelo modelado, sai de cabelo esticado, porque o vento estava tão forte que... E você, se ainda não tem essa habilidade de fazer a apertadinha, a esperadinha do jeito certo, antes de você conseguir fazer isso, o cabelo secou. Por isso que sua escovação não dura. Né? Aí lembra do primeiro princípio, gerenciamento de umidade. Secou errado, errado vai ficar, mais evidente vai ser que quando o primeiro contato de umidade do ambiente que esse cabelo tiver, vai dar problema. Secador na mão, com vento tudo no forte, eu brinco que é como se fosse, quando você vai no banheiro e tem secador de mão, aí você põe a mão embaixo do secador de mão, aquela turbina. Aí, imagina você colocar a cabeça lá para secar o seu cabelo naquele vento forte. Como é que fica? Basicamente, a galera trabalha com um secador de mão aí, só que na cabeça das pessoas. Aí, na hora que vai ver, o cabelo ficou assim, ficou cheio de frizz, não alisou direito, né? Fica o caos. A Priscila falou, nossa, aprendi muito. Que bom, Priscila, muito bom. Por isso que eu falo, ensinar cabelo, gente, não é simples. Que se fosse simples, tava todo mundo super profissional. Não, imagina, fazer uma escova modelada comigo mesmo. Fazer uma escova que não destrói o fio, que a gente fica perfeita, que a escova dura um monte. Nossa, é comigo mesmo. Se fosse fácil assim, né? Todo mundo que virasse cabeleireiro conseguiria fazer. E não é. Coloquei 80 aulas lá no curso e vou gravar mais uma amanhã. E essa aula de amanhã tem a ver com como escovar cabelos muito rápido. Vocês vão pirar. Tenho certeza que vocês vão pirar. Gente, é isso aí. Muito, muito obrigada pela presença de todos. Compartilhe o conteúdo, manda pra galera o conteúdo que vai ajudar demais o cabeleireiro integrativo. Beijo, fui!